Então, eu acho que a gente tinha que falar o nome do programa, né? Toda vez que a gente Tem que começar. falar, a gente nunca fala. É. A gente tem que falar. A gente tem que pensar numa chamada. Fala aí a chamada aí. Chamada tem que ser alguma coisa, tem que ser. Você tem fome de quê, né? Tem que começar falando. E aí? Então, Você tem que começar falando. E aí? Você tem fome de quê? estamos no ar! Ah, E aí? Você tem fome de quê? Isso ficou muito escroto, você mas vamos tem ver. fome de quê? É. Eu quero saber uma coisa. Hoje eu vou perguntar uma coisa pra você, Edson. Eu quero te contratar pra você trabalhar no meu restaurante, tá? E Ah, você vai ter uma folga no domingo uma e folga mesmo. uma folga no domingo e vai folgar na terça-feira, uma vez por semana e um domingo no mês. E aí, topa? Topa? R$ 2.000. Salário R$ 2.000. Tá bem pago, tá bem pago. Porra, Tá bem pago? tá bem Eu não pago. sei, eu não sei como é que tá o, eu não sei como é que tá o salário aí no Brasil. Cara, eu vou te falar, eu acho Eu a quero saber se jornada de você trabalho. aceita, pô. Eu aceito, não Porra, aceito. pô, Não aceito como mais. não, Já cara? aceitei, já aceitei. Eu já não aceito mais, já aceitei muito. Pô, mamão Hoje com eu não. trabalho mamão com açúcar. Pô, Já aceitei muito, hoje eu não aceito folga. mais não. Mas, ó, é mamão com açúcar quando o cara repensa duas vezes quando ele folga na segunda. Porque ele pensa assim, e uma vez por mês eu vou ter domingo e Em segunda. segunda, ele pensa, pô, Cara, domingo em segunda. cara, o meu sonho, sem sacanagem, o meu sonho com 20 anos, quando eu era cozinheiro, era folgar nas segundas-feiras. Que aí uma vez por mês eu tinha. Eu Uma tinha. vez por mês. Você tinha um final de semana. Eu tinha um final de semana que terminava na segunda-feira. Meu sábado começava no domingo e meu domingo era na segunda. Mas pelo menos uma vez. Pô, olha isso, cara. Uma Cara, vez é no interessante, mês. cara. Eu acho o seguinte, tinha um outro, cara, eu trabalhei no Celeste Canroca, né, cara? O Celeste Canroca, ele não funcionava domingo e não abria segunda. Então, por exemplo, a gente tinha domingo e segunda de folga, 5 por 2, pô. certo? Tá, 5 por 2, tá maravilhoso. Não Tá era, não era assim, maravilhoso. vai na terça, não era toda, domingo não abria e segunda também não. Então, assim, a gente tinha domingo e segunda. Eu achava, só por ter o domingo e segunda de folga, eu já achava aquilo ali uma Foi o mãe. melhor trabalho do mundo. Trabalha 16 horas por dia, mas, porra, eu tenho 2 dias na semana, meu irmão. Tu Meu não irmão, tem, ó. Tu não trabalhava tem. que nem filho da. Eu trabalhava que nem um corno, velho. Pô, era assim, era uma rotina. Dormia na cozinha, já falei isso. Assim, às vezes a gente terminava o serviço 2h30 da manhã e tal, 3. Aí falava assim, pô, eu olhava a lista de coisas para fazer no dia seguinte. Assim, pô, meu irmão, vou para casa não, vou ficar aqui. Aí dormia na cozinha. Dormia na Cara, cozinha. Como era perto, assim, era tipo um dormitório, era um prédio, cara. Deve ser até hoje. É um prédio em que você tinha seu quarto ali, sua cama. Eu, por acaso, o cara que era para dividir o quarto comigo na época foi embora. Não sei o que o cara. Eu tinha um quarto só para mim. tava no luxo. Era bom, cara. Eles dão quarto, comida e roupa lavada. Excelente Lavanderia. Canroca. Pô, excelente Canroca. La Madre, La É Madre. lavada. Lavada. Porra, Então, assim, era um negócio, meu irmão, bom. Assim, aí você falava assim, pô, vou trabalhar, tem domingo, tem segunda de folga. Cara, mas, pô, durante a Meu irmão, semana. o trabalho era tão intenso que domingo era só pra você morrer. Só Não, pra. domingo você É um dia difícil, porque dormindo. o que acontecia no sábado? Tinha lavagem completa da É, cozinha. claro, pô. Todo final de semana tem que ter lavagem completa. Justamente, durante a semana você limpa os equipamentos e tal, limpa a grelha. Pô, meu irmão, já sai de lá morto. Pô, tomei uma queimadura na mão lá uma vez. Aí, cara, beleza. No sábado, acabava o serviço, tinha que lavar geral a cozinha. Então você saía de lá quase 4 horas da manhã. Então, quando eu só acordava depois de 2 horas, 3 horas da tarde. E é em Girona, uma cidade fantasma. É verdade. Cara, isso me fez lembrar, na minha época, em 19... Ó, 2001. 2001. Eu trabalhava num hotel. Natal e Réveillon de 2001. Eu entrei no hotel 23 de fucking dezembro de 2001. Eu saí do hotel, não estou de zoação. Eu saí do hotel dia 2 de janeiro de 2002. Eu fiquei 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 direto.
Porque o hotel, isso aí. em 2001 teve alguma parada no Rio de Janeiro, não lembro o que é. Eu sei que o hotel tava 500% lotado. 500! Você sabe o que é 500% lotado, Edson? Tinha hotel, tinha quarto com 5, meu irmão. Imagina, hotel 5 estrelas. A galera... Um teco e a galera fazendo de... Olha isso. Olha aí, o hotel é 5 estrelas. Aí tu abre pousada. o quarto, meu irmão. Aí tu abre o quarto, tinha 5 colchões, meu irmão, no quarto. Galera pisando assim, um pisando em cima do outro, assim, colchão, 5, 6 colchões. Aí tinha no 16º andar, no 15º andar, por aí, tinha suítes presidenciais, eram quartos duplos que... Meu irmão, esses quartos duplos cabiam 10 pessoas. O nego botava 10 colchões. É uma parada que se tu não para pra pensar que isso é um hotel 5 estrelas, Edson. Mas enfim. E aí imagina o café da manhã de um café hotel. Da manhã pra essa cabeçada toda. Pra essa cabeçada com 20% lotado. Porra, tu não vivia. Tu não vivia. E aí eu lembro que foi... Quer dizer, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar em hotel, né? E eu falei, meu irmão, isso não é vida não. Isso não é vida não. Isso é sei lá, eu não sei o nome disso. Isso não é vida não. Eu não sei o que é, mas eu sei que não é vida. Disso eu sei. Eu fui num carnaval em Salvador uma vez, e aí era um hotel 5 estrelas. Era um hotel ali de cara, não sei se era o Sheraton, sei lá que hotel, acho que era o Sheraton, não sei lá. Hotel 5 estrelas. Assim, cara, tinha quarto lá que tinha 15 pessoas. E não era suíte presidencial, não. Quarto mesmo, assim, suíte. 15 pessoas ficando. Só que acontece, como era carnaval, as pessoas se revezavam dentro do quarto. Essa é uma parada que acho que gringo não tem isso aí, né? Tipo assim, hotel. Aí não, mas por exemplo, acho que não tem esse tipo de evento, cara. Não tem esse tipo de evento. Mas pensa assim, por exemplo, Nova York, 1º de janeiro. Não, se tu fizesse Nova York, nem eu te boto pra fora, pô. Não tem, né? Não existe. Hotel não 100% existe. Primeiro 100%, que Nova York né? é caríssimo, né? Acho que a diária mais básica vai pagar em Nova York lá é $200, $300. Assim, é mais barato, assim, no pior hotel. Entendeu? E lá, se você fizer alguma coisa assim, se você botar mais do que o cara tá na expectativa, o cara te bota pra fora. O pessoal é mal educado pra caramba lá, então te bota pra fora. Tá nem aí. No Brasil é moda. Eu não sei, eu acho que a gente tem acho que o brasileiro ele tolera um pouco mais algumas coisas. Eu até entendo. Pô, carnaval, porra, o cara é gerente do hotel, fala, pô, vou lá brigar com o hóspede que tá lá, pô, tem 15 mulheres no quarto do cara, lá vou lá discutir com o cara, deixa o cara viver a vida dele, entendeu? A gente pensa muito assim. Eu pensaria isso. Eu sou o gerente do hotel, o cara bota 15 mulheres pra dentro do quarto dele, eu que não vou lá perturbar ele, pro dele. Não, meu irmão, eu não. Isso me lembrou uma vez nesse mesmo hotel. Verão de 2002. A parte de cima, o 10º andar, o 16º era cobertura, piscininha, não sei o quê. Aí, no 15º andar, foi alugado para uma, não é convenção, esqueci agora o nome, equipe de filmagem. Caramba. Foi a maior... Cara, tu imagina que eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos nessa época. Foi uma confusão. Não, imagino. Não, olha só, essa equipe, se você da equipe está me ouvindo, você sabe que você foi responsável por 5 demissões. 5 demissões. 5 demissões. Por quê? O garçom chegou lá pra atender a mulher, e a mulher atendia, né? Eita! E aí, cara, o garçom, aquele cearense, né, nunca viu nada, né? O cara chegou do Ceará, não sei o que, aquele cara bem matuto, né? E o cara chegava, meu irmão, o que é isso? Né? E a mulher deixava, tipo assim, dane-se, tá? E era no carnaval, tem esse detalhe, por isso que eu lembrei. Carnaval. E aí a galera pegou na câmera, meu irmão, demissão. Aí elas foram lá pra cima, e a galera, meu irmão, a piscina fechava 11 horas, alguma coisa assim. E meia-noite elas invadiam a piscina e dane-se. Aí todo mundo dançando não, tomando banho pelada, e uma confusão. Foram 5 demissões, isso eu lembro. 5 demissões. E aí teve uma confusão de justa causa, não, e acabaram conseguindo fechar um acordo lá, mas foram 5. Então, assim, se você está me ouvindo, você foi responsável por 5 Mas é isso demissões. que eu tô falando, hotel, cara, hotel é um negócio complicado. E depois que você entra pra trabalhar, dificilmente você consegue sair. Porque se alguém faltou, o cara fala, pô, te volta na dó. Vai ficar. Vai ficar. O mais é a vez do mais novo, né? Pô. E se você falar que não, o cara te manda embora, meu irmão, e tá nem aí. E aí ele fica sem 2, mas ele te manda embora.
Manda embora e falou. E no dia seguinte tem um anúncio no jornal para 20 pessoas querendo entrar no teu Com lugar. certeza. E aí a gente vê, cara, que a nossa profissão. Mas não é nossa profissão, não, tá? É todo mundo. Mas eu acho que esse pensamento é um pensamento muito dessa época do escravagismo, né? Da senzala, né? Das questões aí que os brasileiros têm um certo com o trabalho mais forçado. E a gente reclama muito. Você tem uma diferença, você cita... Não, mas assim, só pra falar. Porque assim, eu nunca na época, com 21 anos, eu achava o trabalho escroto pra caralho, tipo, é forçado. Mas eu não me rebelei. Eu não me rebelei mesmo. Hoje eu me rebelaria. Hoje eu mandaria todo mundo... Porra, deve se ferrar, mas eu irmão. acho que... Mas é porque tem um momento em que você consegue se rebelar. Quando você é novo, você tá numa situação que você não tem como se rebelar. Você tá entrando. Você não... Você ali, você não vai ser o cara que vai mudar o sistema. Você está se vendo como parte do sistema. Sim. Você não é o rebelde. Você é justamente o contrário. Você está tentando fazer parte daquela tribo ali, daquela galera. Você aceita tudo, porque você Aí quer você fazer aceita. parte O cara da fala tribo. pra você, tem que trabalhar até de noite. E você até faz com vontade, porque você está querendo aprender. É verdade. Então você vai naquele ciclo ali. Até um dia que aqui, obviamente, teu cérebro começa a contestar aquilo ali e fala, pô, meu irmão, isso aqui tá errado. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui, mas eu acho que é isso. Mas assim, a cozinha é uma coisa muito específica. Eu acho que no mundo inteiro a cozinha é exploratória. E a gente já falou sobre isso. Eu acho que não existe cozinha sem exploração do trabalho. E assim, exploração não tô nem falando em termos marxistas, exploração do trabalho. É chicote não, mesmo. Justamente, é uma coisa que vai além do simplesmente o cara ganhar dinheiro com o seu trabalho. Não tô nem falando disso. Tô falando do cara realmente usar você para ele fazer com que aquela... Como é que é? Aquela máquina funcione, gire, né? Porque ela não gira sem uma exploração total daquele trabalhador. Sem pegar aquele cara, espremer o suco até o final e ele pagar muito pouco por isso. Porque senão ele não consegue, o prato não sai. Eu queria só abrir um parênteses aqui nessa história que você falou, que assim, vamos lá. Primeiro, vamos considerar que o cara só faça 8 horas de trabalho. Vamos considerar. E o trabalho de cozinha é em pé. Você não cozinha sentado. Não. Cozinha sentado. Então, basicamente, você está em pé 90% do seu trabalho. Então, se você trabalha 8 horas, eu não estou de brincadeira. A gente fica no mínimo 5 horas em pé. E sem conseguir sentar. Aí a gente fica em pé 90% do seu trabalho. Você não consegue ir ao banheiro, porque o banheiro é fora da cozinha. Então, para você sair da cozinha, para ir no banheiro, você precisa sair, se desparamentar para ir no banheiro. Então você automaticamente também não bebe muita água. Então você tem em pé, não consegue ir no banheiro, não bebe água, aí você melhora, tá? Não se alimenta. Não se alimenta, porque não consegue se alimentar. Lê do engano quem acha que na cozinha você consegue comer. Não, você não consegue. Você engole a comida fazendo comida. Aliás, abrindo um parêntese na questão da comida, é uma das piores coisas que eu vejo que eu vi dentro da cozinha, que eu já não estou mais dentro da cozinha todo dia, é justamente você trabalhar numa cozinha e você se alimentar mal. Com certeza. Mas aí vamos lá, daqui a pouco a gente fala desse parênteses aí. E aí você come mal e ainda tem o fato que é o seguinte, tem um exaustor na tua cabeça, que é uma turbina de avião. Aí você escolhe o seguinte, porque com exaustor tem a duplinha, ó, ainda fiz a arminha. Tem a duplinha, que é o quê? Exaustor e calor. Porque aí você escolhe, nos dias que aqui tá 30 graus, por exemplo, Rio de Janeiro hoje tá 30 graus, a cozinha tá no mínimo 40, com exaustor. Com exaustor. Sem exaustor vai para 50. Aí você escolhe, ou você fica maluco de barulho, ou você morre de calor. Aí você, junta tudo. É insalubre a parada, é insalubre. E o melhor de tudo é que não existe, o salário insalubridade é extremamente discutível nas questões aí trabalhistas da cozinha. Cara, uma vez, você falou isso uma vez, eu fui lá no Antiquários, que fechou, né? Antigo Antiquários aí do Rio. E aí eu conversando e tal, lá, conversando com o mestre, não sei o que eu tava conversando, o cara falou, quer conhecer a cozinha? Eu fui lá. Caiu nesse
porra, a cozinha do Antiquários era, eu lembro, eu não sei, era meio estranho. Irmão, era um porão isso aí. desse tamanho, mínima, um calor. Calor dos infernos. Um calor que eu falei, como é que esses caras... E os caras trabalhando com fritura, assim, pô, bacalhau frito, tudo quente, as travessas tudo, pô, borbulhando. Falei, meu irmão, como é que o cara consegue ficar aqui embaixo, velho? No calor devia estar 50 graus, vai cozinhar mais de 50 graus naquela cozinha, meu irmão. E aí, se for transportar pra hoje, os caras estão ganhando R$2.000. Agora fechou, né? Não, se fosse transportar... E, de novo, trabalhando 10 horas por dia e folgando uma vez, um domingo no mês, quando consegue, né? Quando consegue, ainda tem esse detalhe. Mas, na verdade, o que acontece? O cara começa a empurrar hora extra nos caras, o cara faz uma equipe reduzida, e paga hora extra, porque ele diminui o encargo trabalhista. Quando ele tem menos funcionário, ele precisa pagar menos encargos trabalhistas. Ele paga só compensa na hora extra. O cara já contrata uma cozinha que o cara deveria trabalhar com 10, o cara contrata 5. E aí te espreme o suco da laranja até o limite. Espreme, e aí esses 5 começam a ganhar hora extra. E aí, na ideia dele, o que acontece? Pô, eu ganho o salário, que seria, sei lá, 2.000, e de hora extra o cara explode lá para realmente 3.000, quase 4.000. E aí o cara fica feliz com o quê? Com o salário. Mas ele não tem como gastar esse salário nem mais nada, né? Porque Porque a única coisa que ele faz é dormir, meu irmão. Porque ele chega no... Dormir. Cara, eu não tive um trabalhador até hoje que não fosse degradado por esse sistema não falando de 6 por 1, porque assim... É máquina de moer. Cara, e a única vez, eu não estou zoando, que eu trabalhei satisfeito na cozinha, foi a única vez. Foi quando eu arranjei com um trabalho como subchefe no centro da cidade. Isso foi em 2007, 2006, alguma coisa assim. Que aí eu ia pro centro da cidade e eu não me preocupava, Edson, com o sábado nem domingo, porque eu trabalhava lá no RB1, sabe, Rio Branco 1. Aí tinha um restaurante topzíssimo lá em cima e tinha um outro restaurante embaixo que eu não lembro agora. Eu não lembro o restaurante que eu trabalhei, mas enfim, eu trabalhei lá embaixo, no de baixo, que o nome era um derivado do Aspargos também, era o dono, era do Aspargos. Mas enfim, e também era um restaurante bom, não sei o que, mas não trabalhava final de semana, porque o RB1, pra quem não é do Rio de Janeiro, o RB1, ele fica mais afastado do polo, assim, central ali do centro do Rio de Janeiro. Ele é o 1, ele tá lá no final, ele é o primeiro. Tá lá no final. É o RB1. Então ele é o Rio Branco número 1. Isso, na Rio Branco número 1. Então ali não tinha uma clientela de final de semana, não tinha. Então a gente fechava sábado e domingo. Cara, eu lembro até hoje, quando chegou janeiro, 1º de janeiro do ano, a primeira coisa que eu fiz é abrir o calendário, falar assim, quantos dias eu vou folgar no final de ano. Primeiro que eu nunca tinha folgado no final de ano. Já começa por aí. Eu, 20 e poucos anos, eu nunca tinha folgado final de ano, que eu tô falando, né? Eu sempre, pra folgar final de ano, meu irmão, era uma briga, você pagava pra não trabalhar. Né? Você paga pra não trabalhar. Porque às vezes não, mas é assim, esse trabalho de cozinha, assim, eu vou te falar, você falou assim, a primeira vez que eu trabalhei com gosto, eu nunca trabalhei com gosto na cozinha. Eu acho que a palavra foi errada, é verdade. Não se trabalha com gosto. Eu ia trabalhar já, assim, todas as vezes que eu trabalhei com cozinha, era puto já falava, pô, eu não achava que, assim, porque todas as vezes que eu trabalhei em cozinha, todas as vezes que eu tava dentro de algum restaurante, eu tava pensando em aprender alguma coisa. E aprender dentro do restaurante é muito difícil. É muito difícil. A pessoa fala assim, você aprende por você mesmo. Não tem ninguém que te ajude, não tem ninguém que fale, vou te ensinar isso aqui. Não, você vai olhando, vai passando e vai tomando esporro porque fez errado, ninguém te ensina a fazer nada. E aí você vai passando por aquela experiência que simplesmente é de esporro e aprendizagem. E normalizam isso como sendo uma coisa, é normal, vai fazendo errado aí, vai tomando esporro. É exatamente isso, é normal. Se quiser, fica aí depois do horário tentando aprender e também não tem material, ninguém quer fazer um purê de batata para te ensinar a fazer, muito menos o purê de abóbora, que aí leva um ingrediente mais caro, então assim... E também porque ninguém tem tempo, né? Também tem essa, né? Não, eu me lembro, eu passei por uma abertura de dois ou três restaurantes, abertura mesmo, daquele restaurante sai do zero. Tirando o que a gente fez, os outros 3 que eu trabalhei para os outros... Cara, até mesmo na abertura, o treinamento dos pratos, você aprendeu, foi ridículo, porque ninguém quer gastar o material. Toda vez que você está provando o prato,
parece que você tá ali só para comer o prato, aí ficam meio que puto com você porque você tá provando o prato, você quer saber qual é o sabor que o cara quer chegar, qual a quantidade de sal que o cara... O que o cara tá na cabeça dele de sal? O que o cara tá na cabeça dele de montagem de prato? Sim. E aí, quando você vai para a linha de produção, quando você vai, por exemplo, eu trabalhei de chefe de partida. Então, o chefe de partida, você estava lá soltando os pratos, e o cara que é o chefe da cozinha, ele tá, às vezes, puto com você, ou porque você está soltando um prato diferente do que ele acha que você deveria estar soltando, ou uma quantidade diferente, ou numa velocidade que ele acha que dá para ser muito mais rápido. E aí você fica meio perdido, tipo, só tomando esporro, e no final você chega no passe que o cara quer, mas no esporro. Sempre no esporro. Não é uma parada, tipo assim, ó, pô, olha só, isso aí joga rápido. Pô, o cara, na hora do teste, na hora de testar os pratos, ele fala assim, olha só, se eu quero um zeste de alguma coisa, joga isso rápido. Você não precisa ficar preocupado que esse molho toque todas as partes do prato, alguma coisa assim. Então, assim, é sempre essa coisa meio... o prato tá sujo, sujou o prato, eu tô limpando muito prato. Mas, pô, me lembro no Celete Carroca, por exemplo, tinha um prato que era com alho negro, e era um prato branco, e ele não queria que sujasse nada de preto em volta. Então, assim, era um prato dificílimo de você colocar, porque as bordas sempre estavam meio manchadas de preto, porque, pô, e trabalhar com pinça, né, e tal, negócio chato, né, babaquice do cacete. Mas, né, então, essa parte do restaurante, de você não ter tempo para se adaptar no restaurante, você não conseguir entrar muito no restaurante, é muito estressante, e aí te leva a realmente trabalhar num automático. E esse automático é, para mim, o maior, como é que se diz, motor desse 6x1 aí, entendeu? Sim. Absurdo. Pô, que você vai e você fala, cara, tem que ir. Mas eu sinceramente, eu nunca vi ninguém dentro da cozinha contestando esse 6x1. Já tá normalizado, né, cara? A gente já normalizou a escravidão. Porque, o restaurante abre domingo, o restaurante abre sábado, entendeu? A gente já acho que isso é uma coisa muito importante. A gente normalizou vamos botar essa pseudo-escravidão, né? Que não, você trabalha em cozinha, você trabalha sábado e domingo. Como é que você vai trabalhar em cozinha e não quer trabalhar sábado e domingo? Eu acho que assim como o lojista, né, a pessoa que é vendedora, não sei, quem questiona, né, a vendedora que questiona por que trabalha todo final de semana, você é colocado de lado, peça não tem. E isso dentro do malo ficou uma lógica. Por quê? Porque o final de semana é quando você supostamente não quer cozinhar e você vai comer no restaurante. Sim. Você vai sair da dieta. Aí você vai no restaurante. Vai no restaurante. Agora, por exemplo, né, a gente está ouvindo aí todo mundo falar que a economia vai se destruir. Mas eu sou veemente contra esse pensamento, principalmente porque, por exemplo, a gente teve agora aqui final de feriado prolongado, né, por conta do G20. Então aqui no Rio de Janeiro ficou tudo parado por conta do G20. O que eu fiz nesse feriado? O que eu fiz? Eu, pai de 2 filhas, o que eu fui fazer? Meu irmão, gastei. Eu só gastei nesse maldito feriado. Só gastei. Por quê? Minhas filhas chegaram e falaram, o que a gente vai fazer hoje? Aí eu vou ficar em casa. Não, vamos ficar em casa não. Tô de feriado, e eu não queria saber. Então, assim, uma das maiores rodas motrizes da própria economia é essa dualidade. Que o feriado, ele, apesar de atrapalhar a indústria, ele gera um ganho absurdo para o comércio. Então, sim. Então, assim, eu fiquei em casa quer dizer, eu não fiquei em casa, eu fiquei gastando. Você fica na rua. Mas assim, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, culturalmente falando, a gente pode mudar algumas coisas. Eu tô te falando, aqui é muito comum, tem um restaurante grego que eu adoro. O cara não abre domingo. Você imagina, o restaurante que você mais gosta não abre no domingo. Aí você fala assim, pô, cara, por que esse cara não abre domingo, cara? Eu sempre passo essa linha de pensamento. Quando eu passo por ele, eu falo assim, por que esse cara não abre no domingo? Que deveria ser o dia de maior movimento, pô, todo mundo em casa, pô, todo mundo querendo comer alguma coisa. O cara deve ter na cabeça dele que domingo, meu irmão, é um dia que ele vai descansar, ele não quer trabalhar domingo. Sim. Porque se eu abrir o restaurante no domingo, eu tenho que trabalhar. Eu sendo dono, não. Que vai dar problema. Não tem restaurante que está aberto que não tem nenhum problema. Não existe. Então ele sabe que alguém vai ligar, alguém vai falar, vai dar problema. Então eu acho que assim,
a gente poderia se adaptar culturalmente a ter alguns restaurantes que não estão abertos no domingo, outros que não estão abertos no sábado e outros que não estão abertos na segunda e na terça. Isso, engraçado que isso aqui é muito comum. Agora, no Brasil, eu não vejo muito isso. Por exemplo, você tem uma cafeteria que não abre na segunda. É meio contestado, né? Porque você já institui isso que tem que abrir. Tá entendendo? Aí o cara fala assim, meu irmão, eu não vou abrir segunda, eu dou uma folga geral na segunda e beleza, mato segunda. Então, quem tiver a folga do domingo, folga no domingo, na segunda se deu bem. E quem ganhar a folga do sábado, vai folgar sábado, vem trabalhar domingo, depois segunda tem outra folga. Mas segunda não tá aberto. Entendeu? Eu já tive alguns casos de trabalho em restaurantes aí mais pra frente, né? Eu já não comando tal, que eu instituí esse pequeno pensamento, assim, não é 100% não, tá? Eu não lembro direito, mas eu fazia essa pequena escala, entendeu? Às vezes não chegava a ser 5/2. Vamos botar que era 5,5, né? 5,5 por 2, né? Porque o que eu fazia? Eu fazia um banco de horas internos e aí eu consegui dar mais folgas para funcionário de maneira geral. Assim, mas isso era uma parada que eu fiz instituir lá na cozinha, entendeu? Não era cara, não era o dono do restaurante nem nada. Cara, a folga ela sempre vai passar pelo problema de saber quantas pessoas você tem disponível dentro da sua cozinha. Mas o fato eu queria falar, por que eu tô ganhando esse assunto? Aí, peraí, deixa eu só voltar num ponto. Aí, a gente tem aquela questão que eu tô falando assim, por que a gente não se acostuma com o fato de repente, a gente ter dias da semana que a gente vai ver alguns lugares fechados? Isso eu acho que é um ponto interessante. Falando em Brasil, porque aqui isso é comum. Você fala assim, engraçado, como a previsibilidade das coisas torna muito... Você se lembra? Sabe que eu falo disso? Eu lembro do Coringa no Batman falando disso. Olha só que loucura. Que ele fala, quando as pessoas sabem o que vai acontecer, elas não ficam doidas. Mas quando elas não sabem, elas ficam doidas. O que vai acontecer? Então, assim, a previsibilidade das coisas, porque você entra no site da cafeteria, do restaurante, está lá. Segunda, aberto, ou então ele fala assim, ó, segunda, fechado. Ninguém tem problema. Ele não perde cliente, ninguém fica... Nada. Tipo Bebelantes no Brasil. No shopping isso não dá para ser feito. Porque o shopping tem um regulamento de que tem que abrir e tal, e etc e tal. E se não abrir, que loucura, mas é uma loucura isso. Se não abrir, leva multa. Agora, eu conheço alguns poucos restaurantes em que são restaurantes de rua, ou então outros lugares que sim são de rua, em que eles praticam, com muitas aspas, essa questão. Por exemplo, tem um que é o Gepeto, lá no final do Recreio, mas é um restaurante só final de semana. Então a gente tem os restaurantes, mas aí, são restaurantes que eu quero falar, são mais focados em, como é que é o nome? Na temporalidade, entendeu? Restaurante que só funciona final de semana mesmo, e etc. Eu acho legal essa questão. Eu acho que isso é interessante. Olha só, por exemplo, como eu falei, eu lembrei disso, o Bebelanches, lá no Leblon, ele faz uma coisa que eu acho que só... Não. Eu bebi, né? Bebelanche. O Bebelanche, ele faz uma coisa... É o bebê ou bebilanche? Tem os dois, né? Bebê. Bibi e B. B e B. Porque tem o Bibi. Não, Bibi é outra coisa. Mas tem Bibi Lanches. Tem Bibi Lanche, eu tô falando do Bebê Lanche. Tá. Porra. Bibi Lanche é outra cadeia. Bibi Lanche é aquela roxinha lá com laranja. É outra cadeia. Bebê Lanches é um tradicional que fica na esquina ali acho que é X Espínola com a Ataúfo de Paiva. Cara, eu ia ali muito. Cara, ele faz uma coisa que eu acho que só ele consegue fazer, porque todo mundo adora aquilo ali. Aquilo fica aberto até 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, sei lá até que horas fica aberto aquilo ali. Antigamente ficava até as 5, depois eu acho que eles passaram a ficar só até as 3. E final de semana, acho que sexta e sábado, ele vai até as 5 da manhã, como ele costumava ir. Ele fecha para as férias coletivas 1 mês. Ele não faz assim, você vai ter férias em janeiro, o cara não se preocupa mais com isso. O cara fala assim, ó, em agosto, sei lá, ele pegou lá, que era o mês que ele tinha menos faturamento, falou, esse mês eu vou fechar todo mundo de férias. Aí você imagina, você passar na frente de um treco que você tá acostumado a comer todo dia, e ele ficou 1 mês fechado, você fala, esse troço fechou, né? Ele fica 1 mês fechado. Eu acho isso impressionante. Acho que teve uma vez que eu passei lá, eu tava fechado e achei que fechou. Justamente. Porque não tem uma placa, tipo assim, fechou. Não tem uma placa, estamos de férias. Fechou, dane-se. Entendeu?
Não tem uma placa assim. Mas é por quê? Porque é regional. E quem bebe lá, quem come lá e toma seu lanchinho lá, sabe que, sei lá, em agosto não vai ter o lanchinho. Não, e ali você conversa com o cara fala, ó, vai fechar esse mês aí, ó, pô, não esquece, hein? E aí ele espalha um pouco ali, porque não falta sair pra ninguém ali em volta, fica o Bibi, fica o outro. Até porque eu não vou sair de Jacarepaguá pra ir no beber lanche sem uma força motriz maior, né? Então ele é muito regionalizado. Não, mas é o que eu tô falando. Tem coisas que eu tô falando assim, eu acho que a gente podia realmente ter essa coisa da gente ter 2 dias de folga pro cara que vai estar trabalhando na comida. Porque, pô, meu irmão, você não tem um final de semana é muito ruim, cara. Entendeu? Eu comecei a ter final de semana quando eu virei chefe. Olha isso. Olha isso. Eu comecei. É diferente. Foi com mais ou menos 27 anos. Mas não dá pra todo mundo ser chefe. Não né? dá. É um e o resto que se foda. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa. Agora, a questão de, pô, como é que vai fazer isso? Porque tem shopping, tem uma série de coisas que você tem uma série de regulamentos ali, que você tem que deixar aberto e tal. Agora, eu acho que isso deveria ser, obviamente, regulado. Entendeu? Porque se você não regular isso aí, o dono do negócio vai fazer. Porque ele tá visando lucro. Não, se você não chegar pro cara e falar, irmão, olha só, tu vai ter que ter um folguista. Sim, porque isso aumenta a folha de pagamento. Não, com certeza aumenta. A gente está falando aqui de coisas, por exemplo, escravidão, tá? Então, primeiro dia, né, o cara lá, escravidão, o cara não tem folha de pagamento, né? É escravidão, né? Não tem folha de pagamento. E aí, a partir do momento que o cara acaba a escravidão, todo mundo é abolido, né? Abolido com muitas aspas, né? Mas é abolido, o cara começa a ter folha de pagamento. Então, pra ele, meu irmão, que parada é essa? Antes eu não pagava, agora eu tenho que pagar? Agora eu pago. Agora eu pago. Não, mas aí é o que eu tô falando. Você falou do brasileiro, do resquício de escravatura aí, de tudo. O brasileiro tem uma dificuldade enorme de pagar por serviço. Sim. Enorme. A gente discutiu muito isso. O cara tem uma piscina de 20 milhões. O cara tem uma casa de 20 milhões e tem uma piscina que custa 10% do preço da casa, né? Uma piscina de areia, com areia da praia, da Finlândia, né? E o cara, não sei o que, construiu todo um sistema. A piscina custa o preço do meu apartamento. E aí, o cara não quer pagar 1.000 conto para um mergulhador limpar a piscina. Não quer. Isso porque o salário dele deve ser de milhões. E aí... O cara compra uma porta... Sabe qual o principal dessa história? Que isso é reforçado. Ou seja, pô, parabéns, o cara, ele é homem que faz. Ele faz, entendeu? Eu consigo. Ele é macho, ele toma atitude de homem, e o cara fala, brother. E o cara não quer pagar. E a gente não tá querendo assim. E não é uma questão do tipo, pô, não, peraí, meu irmão, sei lá, você é pão duro. Não, é uma questão do tipo... Cara, você não faz sentido. Você consegue pagar, mas você simplesmente se recusa. O cara não quer pagar e acha. E é porque parte de um princípio de que dividir é sempre ruim. Dividir riqueza é sempre ruim. Aí a gente tem mas aí a gente tem também o nascimento do medo do comunismo no Brasil, né? É junto. Eu sei que mas aí eu tô te falando. Aqui eu não quero soltar faísca. Porque realmente é o medo, mas isso não é só no Brasil, não. No mundo inteiro as pessoas têm medo de dividir. Por quê? De divisão. Porque tem-se uma ideia o tempo inteiro e que vai faltar. E a gente vai chegar no momento de escassez. Então, no momento de escassez, eu quero ter mais que todo mundo. Entendeu? Até porque também coloca-se no princípio de que eu fiz tudo que eu ganhei foi por mérito. E eu não tô falando que eu não tô falando que a gente precisa dividir. Eu só tô falando que como a gente tem esse pensamento de tudo que eu ganhei é por mérito e é mérito meu, ou seja, eu trabalhei 10 horas por dia. Eu trabalhei 10 horas, eu ganho, sei lá, meus 10 mil, 20 mil, 30 mil, ou meus 2 mil. Meu irmão, por que eu vou dividir se eu ganho por mês? Então, assim, é óbvio que o cara que trabalha 10 horas por mês, ele tem seu mérito. Mas o lance essa questão do mérito. Eu poderia ficar horas falando do mérito aqui. O mérito. Cara, assim, eu acho o seguinte, eu tenho uma coisa comigo que eu não consigo entender por que um trabalho
um trabalho vale mais que outro. Não consigo. Com certeza. Bota na cozinha. Como é que o faxineiro ou lavador de prato tem um trabalho menos... mais... Não faz sentido. Não, porque se o cara não lavar o prato, você não lança o prato. Justamente. Se eu não tiver um cara que lave o prato pra mim, eu não consigo botar o prato em cima da mesa. Quantas vezes eu falei pro seu Zé, e era o nome lá do... Era um lavador de prato que eu gostei muito. E eu falava, Zé, acabou os pratos, Zé, cadê os pratos? Meu irmão, se o seu Zé não lavasse prato, cadê o prato pra eu soltar o meu prato? Não tem. Não tem. E daí você pode puxar esse fio aí pra todo lugar. Porque você vai falar assim, mas o fulano é engenheiro. Fala, meu irmão, ele vai construir o prédio ele sozinho? Porque ele é engenheiro? Ele vai precisar do pedreiro, meu irmão. Vai precisar do pedreiro. Ele vai precisar do cara da betoneira, ele vai precisar do cara do guindaste. Então, assim, o conhecimento, obviamente, o conhecimento técnico, ele é empurrado para poucos, dentro das estruturas de universidades, seja lá o que for, né, de escola. Começa na escola. O pessoal fala assim, mas aí, tem um que chega na escola. Não tô falando disso, não. Guarda para você. Tô falando do cara, da estrutura, que realmente quem chega lá para ser engenheiro é, o cara que teve uma estrutura. Não vem falar para mim do teu primo que também virou engenheiro, porque eu também tenho um primo que virou engenheiro. Então, assim, a minoria chega lá. Aí essa minoria fala, eu sou engenheiro, eu sei fazer o cálculo. Aí você, que é pedreiro, não sabe fazer o cálculo. Então, eu tenho que ganhar mais porque eu sei fazer o cálculo. Eu tenho um trabalho, intelectual, é muito mais valorizado que o braçal. Se o pedreiro faz assim pra você, e faz muito mais que o braçal. Não, mas agora, se o pedreiro faz assim pra você e não coloca o que você pede, meu irmão, ele destrói o prédio. Claro, claro. Ele destrói o prédio. Claro. E vai dizer pra mim que a culpa da ponte ter caído foi do pedreiro? Não, claro que não. Foi do engenheiro, ele fez o cálculo. Foi do engenheiro, entendeu? Então, assim, o que eu tô falando é o seguinte, no final das contas tem essa história. Mas isso tudo por uma cadeia de ideias que o cara fala, meu irmão, o cara tem que ganhar. Mas isso nada mais é do que o pensamento, né, do pensamento grego, entendeu? Aristotélico, o pensamento aristotélico. Existia um olho que enxergava melhor que o outro, entendeu? É verdade, é. Que entendeu? Enxerga melhor que tem o direito. E do Platão, que quem deveria ser o rei devia ser um rei filósofo. Por quê? Porque o filósofo tinha conhecimento. Então, o cara partia do princípio do seguinte, meu irmão, assim como foram outros pensadores, o cara falava, meu irmão, se eu escrevo e você não consegue entender o que eu escrevo, como é que você quer mandar em mim? Mas ele não consegue empurrar a pedra para botar lá em cima de onde ele queria colocar. Tinha que chamar um escravo para colocar. E aí ele inventava uma história qualquer, no caso do Aristóteles, que o universo tinha se colocado de uma forma em que você tinha nascido para ser escravo e eu tinha nascido para ser o dono do escravo. Mas isso se reflete na sociedade atual, inclusive, estou falando da cozinha, de uma ideia de que existe um cara que nasceu para ser moído e um cara que nasceu para não ser moído. Então você, que é o dono do restaurante, você viaja, você passeia, você faz tudo. Mas o fulano que trabalha lá não nasceu para isso. Não, nasceu para ser literalmente moído. Para ser moído. Então isso, como a gente sempre tenta trazer um pouco de reflexão sobre o que é a cozinha, sobre o que é a gastronomia, eu acho que nesse ponto do 6x1 e tal, tem-se uma ideia de que é normal você moer uma pessoa e ela não ter direito a folga, não ter direito a férias, você pegar o trabalho dela e colocar 5 pessoas para fazer o trabalho de 10. Entendeu? Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Não, eu concordo com você, porque se a gente entrar nessa questão da normalidade, a gente retorna esse pensamento que você falou, que é o seguinte, a equipe ideal seria 10, mas o trabalho anda com 5. Então por que eu tenho que botar 10? Funciona com 5. E aí você espreme aquele suco até onde dá, mas o ideal seria 10, entendeu? Eu acho que às vezes nem 10. Não, mas vamos supor. Não, tô falando, às vezes nem 10, porque eu tô falando, eu acho que 90% ou 99% dos restaurantes são inviáveis. Sim, porque tem toda uma questão logística que você não deveriam nem estar abertos. Aí que tá, entendeu? É verdade, porque isso, olha só, aí vamos refletir, porque isso que eu queria falar. Porque assim, se o restaurante ele foi concebido tamanho de cozinha, logística da cozinha, logística de cruzamento, de fluxo e salão, aí eu tô falando como um todo. Logística de tamanho do salão,
para tamanho de cozinha. Se ele foi concebido de uma maneira a só funcionar de formas a explorar essa pessoa, mas não deveria nem existir. Não deveria nem existir. E a maioria dos restaurantes só existe assim. Porque ele foi concebido e descrito não, e desenhado dessa forma. Desenhado dessa forma. Jean, eu te pergunto, qual restaurante que você conhece que deveria estar aberto, funcionando, porque ele paga o cara com um bom salário, ele dá a folga correta pro cara, ele não estressa o cara no quadro de funcionários, na escala do cara, ele é um bom pagador, entendeu? Tá coisa demais, cara. Justamente. Na primeira eu já tinha parado. E boas condições de trabalho. Me diz qual. Cara, o meu último trabalho, antes de sair, eu demorei 6 meses para conseguir fazer com que tenha auxílio, plano de saúde. Eu demorei 6 meses para conseguir fazer um plano de saúde. Por quê? Porque tava todo mundo doente. Eu falei, cara, olha só, vamos fazer um plano de saúde aqui porque tá todo mundo doente, todo mundo baixa no hospital, então assim, tem que ter um plano de saúde melhor. Aí eu tinha uma que era cardiopata, tava a ponto de morrer, não tinha médico nem nada. Tinha outra, não sei o que, diabético, e ninguém se cuidava. E volta e meia, alguém baixava no hospital. Eu falei, cara, vamos botar um plano de saúde. E eu demorei 6 meses para conseguir botar um plano de saúde. Pra você ter uma ideia. De tudo. Qualquer coisa. Eu vou te falar, eu trabalhei em cozinha que o cara não testou o aterramento das paradas. Aí dava choque. Mas eu trabalhei na cozinha assim. Na cozinha assim. Meu irmão, no hotel, olha isso. No hotel, você ligava a lavadora de prato, né? Lavadora de prato era no subsolo. Se ligou, o hotel tinha 15 andares, lembra? Tinha 15 mais 1, 16, né? E você tava então no menos 1, então você tava, né, até o 17º andar, né? Você entendeu? Então, você ligava a lavadora de prato, pum, apertava o botão. Aí você tinha que fechar o sistema. O sistema fechava assim. Quando você fechava, juro, quando você fazia assim e ela fazia o clank, meu irmão, dava um choque na coluna inteira do prédio. A coluna inteira, de sei lá qual era a coluna, porque eu não lembro, digamos assim, coluna 2, né, do 2, de 17 andares. Dava choque, meu irmão, nos 17 andares. E ninguém testou isso, cara. Ninguém testou. Assim, eu trabalhei em cozinha de ter gente que encostou na mesa de freezer e desmaiou de choque, mesmo. Não morreu, não sei porquê. Tinha uma cozinha que eu trabalhei que você não podia encostar no balcão frigorífico. Você dava... Agora, você só podia trabalhar de pé seco. Se cara, molhava. eu me lembro, quando eu ainda estava assim, muito ativo em cozinha, eu me lembro de casos de gente que morreu em cozinha. Choque. Olha só, a gente vê como piada, meu irmão, mas é porque a gente tá tão internalizado nessa lama. É justamente, é o que eu tô falando. A gente já nadou tanto nessa lama que o cara vira piada. Entendeu? Pô, eu trabalhei em restaurante que o cara pegou e meteu uma churrasqueira dentro do restaurante e você ficava na churrasqueira. Imagina a churrasqueira atrás de você, meu irmão. O serviço inteiro. Teve um restaurante que eu pisei para trabalhar, né? Ah, fulano, vai lá que estão precisando de cozinheiro. 1999, alguma coisa assim. E eu fui lá, Avenida Atlântica. Eu subi o restaurante ficava no segundo andar, né? Não lembro qual era, não. Subi a escadinha. Quando eu cheguei na cozinha, a cozinha tinha um pé direito 1,65 ou 1,68, alguma coisa assim. Tipo assim, ela batia aqui. Eu tinha que ficar assim, ó. Tô falando. Aí, eu entrei, meu irmão, tinha um negão de 2 metros de altura que trabalhava assim. E não tinha exaustor. E a fritura tinha ficava assim, ó. Ficava assim, uma névoa assim de fumaça assim. Aí o negão trabalhava com a testa assim, cheia de fumaça. E aqui ficava fumaça assim. Meu irmão, eu subi naquela cozinha, falei assim, quanto é que é o salário? Eu acho que na época era uns R$500. Sem sacanagem não, R$500. Eu falei, meu irmão, muito obrigado. Vou embora. Isso a gente tá falando em 1999, né? 98. Então, assim, não tem como. Eu tô falando assim, não tem como. Você ultrapassou o meu limite técnico não tem, eu já vi várias coisas em cozinha que você fala assim, cara, como é que o cara aceitou trabalhar nessa cozinha? Entendeu? Como é que... E obviamente, o cara precisa, o cara tá no veneno, sim. O cara tem que... Entendeu?
Olha só, um cara de 2 metros de altura, 1,90 m de altura, que trabalha 10 horas corcunda numa cozinha de 50 graus, ele tem que estar precisando. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo assim, cara, e eu tô te falando, isso é só um dos pontos. Foi o que eu te falei. Dentro daqueles pontos todos que eu te falei, qual restaurante atende aquilo? Nenhum, cara. Nenhum. Então, assim, para ficar aberto, se ficar um restaurante aberto. 2. Aí, eu vou mais além. Todas essas cozinhas famosas, eu não vou falar 100% porque a gente sabe que 100% não existe. Agora, 99% dessas cozinhas famosas, desses restaurantes todos hoje, que viabilizam toda essa parte gastronômica, desse boom gastronômico, tipo, famoso, aqui, tem uma coisa chamada estagiário. Que faz tudo. Faz tudo. E o cara não ganha nada. Instituiu-se que o estagiário... instituiu-se... Não, e detalhe, aí você tem uma equipe de 5 e bota 3 estagiários. Porque você instituiu-se que o estagiário vai dar conta, né? Vai aumentar a tua equipe e aí você vai conseguir botar o restaurante para funcionar. Ué, eu vou te falar, eu acho que esses restaurantes famosos aí, tipo Noma, aqueles outros Mugaritz, esses restaurantes todos aí, Bolia, todos eles viviam de estagiário. O cara tinha dentro do restaurante 15 estagiários. A equipe do cara era feita de 15 estagiários, 2 chefes de partida, um chefe de não sei o quê, e o resto é estagiário. E diga-se Só que de os passagem... estagiários eram cozinheiros já, porra, que já estavam tempo. Sim. E aí o cara falou assim, não, vem pra cá estagiar aqui pra você aprender, meu não sei o quê. Aí o cara fica lá trabalhando no meio do frio, lá no Noma, lá na Dinamarca. E o cara, meu irmão, ganhando nada. É porque ele quer ganhar o certificado de que trabalhou no Noma, né? Trabalhou não sei aonde, no Mugaritz, etc. Justamente. Então o cara se sujeita a isso de novo, né? Ele faz isso, até porque o cara é estagiário, mas às vezes o cara tem 20 anos de profissão, às vezes 15, mas né? o cara mas o restaurante do cara só gira por causa dele. Sim. Senão não tem como ele funciona. Se for pagar toda essa galera, e tem dinheiro pra pagar, esse é o pior. Tem dinheiro. E aí a gente eu fico refletindo que estou falando por mim. Mas assim, todos os trabalhos que eu fiz até hoje, todos não posso falar a grande maioria, mas todos, eu trabalhei para o dono do restaurante passear de carro do ano, todos os meses, todos os anos. Que assim, não teve um trabalho, porque o que eu tô falando? Todos os restaurantes que eu trabalhei, a maioria, se o dono melhorasse essa questão do lucro, que é sempre incessante, né? Essa questão do, peraí, vamos ver o que aqui, vamos deixar o de um lado, vamos tentar minimamente melhorar as condições trabalhistas, né? E, enfim, tentar se dar um jeito, pelo menos não 100%, mas 30%. Mas o que eu tô falando é o seguinte, definitivamente, a maioria dos lugares que eu trabalhei foi para fazer com que dono todo ano ficasse de carro novo. E eu não tô falando que isso é ruim, mas é porque o cara na ponta, ele reclama. Quando você pede aumento, o cara fala, não, tá ruim. Beleza, tá ruim, o restaurante tá falindo, tem pouco movimento. Ok, é isso que ele fala. Mas o cara tá todo ano de carro novo. De carro novo, tá entendendo? Todo ano. E não é carro barato, não. O cara tá todo ano, troca pra BMW. É isso que eu tô tentando dizer, entendeu? Não, eu já trabalhei nos 2 modelos. Eu já trabalhei com o cara que tinha grana e você notoriamente sabia. O restaurante estava indo bem até, mas o salário era ruim. E algumas coisas que aconteceram na cozinha podiam ser melhoradas com grana. E o cara não dava grana, porque ele acha que, meu irmão, tem que explorar. E já trabalhei com o cara que é picareta e até o carro dele era alguma picaretagem que ele tava... Esse aí também tem, né? O picareta, né? O picareta. Já trabalhei com a picareta, já trabalhei com a cara que o carro dele, meu irmão, tava ali, mas ele nem tava pago, entendeu? Nem era dono do carro, na verdade. Nem era dono do carro, já trabalhei com os dois. Então, assim, tem uma... Eu acho assim, eu trabalhei em restaurante que a galera tinha grana, montou um restaurante absurdo, mas tinha uma dificuldade imensa em investir no pagamento, né, no salário do cozinheiro. Muito. E isso é uma resistência natural. Se você fala o seguinte, por que é que eu vou pagar... Mundial. Não é só eu. E eu vou te falar, por que é que o cara não quer pagar, sei lá, 2 mil, na minha época, né, 2, 3 mil reais pro cara que é cozinheiro? Por quê? Entendeu? O lucro do restaurante, você via lá, às vezes, restaurante que tinha lucro. Porque é difícil encontrar restaurante que tem lucro.
A maioria dos restaurantes que eu trabalhei estava ali para suprir o ego do chefe. E aí tinha um sócio investidor naquilo ali que também fazia daquele restaurante nada mais, nada menos do que o ponto de lobby dele com os amigos dele. Então eu tenho um restaurante mega requintado, chique, como queira chamar, com uma carta de vinhos absurda, com uma adega absurda, Que com ele fazia comida boa. beber vinho no final E de semana. todo dia o restaurante estava lotado de amigo dele. As pessoas convidadas por ele e tal. Então, esse cara não estava preocupado com o lucro do restaurante. Ele queria fazer lobby com aquele restaurante. E aí, obviamente, ele não se preocupa com o salário do cozinheiro. Ele paga um chefe renomado, um chefe de nome, fala para esse chefe, vai lá, espreme aquela equipe, porque ela vai trabalhar para você, porque você é um chefe, que vale a pena eles falarem que trabalharam com você no currículo deles. Eu vou ficar aqui ganhando nada ou até gastando dinheiro com esse restaurante, mas também não vou dar dinheiro, não vou pagar nada para ninguém. Por quê? Porque ele não tá ganhando nada. Mas tá comendo bem, ele tá comendo bem. Ele abriu um restaurante só para ele comer bem. Ele tá comendo bem. Entendeu? E em contrapartida, teve restaurantes que eu sabia que, porque eu trabalhei de chefe no restaurante, eu tava ali numa situação de chefe, e eu sabia que o restaurante às vezes estava batendo 2 milhões e de você lucro. Não queria dar R$500 pro cozinheiro. E o cara fala, irmão, dá 500 pratas pro cara aí a mais aí, só pro cara ficar feliz. Imagina o cara ser no mercado o cozinheiro mais bem pago do mercado. O cara vai trabalhar super entusiasmado, super motivado. Mas não. Porque o pessoal acha que motivado é pegar o cara e falar, não, então, a partir de hoje, né, ele vai ter direito a tomar café da manhã no restaurante. Mas eu concordo, porque eu tenho uma teoria, o trabalho, aliás, isso não é teoria, né, isso é constatação. O trabalho, quando é de escritório, ele tem questões que você consegue perpassar a degradação. Tem ar-condicionado, né, tá sentado, você tem um trabalho que não é, digamos assim, de ponto, né? Agora, quando o trabalho ele é manual, o trabalho exige manufatura, ele tem que ser bem pago. Ele é degradante, porque a manufatura, ela tem características que você não consegue fazer sem que tenha uma degradação. Vamos supor. O cara é... Como é que é o nome daquele cara que faz navio lá, que fica direcionando navio? Como é que é o nome? Que o cara ganha uma fortuna. É mestre, né? Prático. O cara é prático. O cara ganha 50 mil, sei lá, muito mais do que isso. O que eu tô querendo dizer é que mesmo o prático, ele tem um trabalho que é degradante. Porque assim, o cara fica 8 horas, meu irmão, debaixo do sol. Lá fazendo assim, entendeu? Fazendo aqui assado. E é um trabalho extremamente específico e extremamente, assim, bem remunerado. Mas quando você coloca a característica de manual, ele vai ter uma degradação. E aí você vai ter que investir em algum equipamento, em alguma coisa aí que vai demandar dinheiro para diminuir essa degradação do cara. Tipo assim, sei lá, tô falando, existe. Eu já vi mecanismos de exoesqueleto de perna pro cara que fica o tempo todo em pé. E aí tem um mecanismo lá pro cara. Isso na China tem, eu já vi. E aí o cara. Pra coluna. Pra coluna o cara senta, mas continua trabalhando em pé. Né? O cara continua trabalhando em pé, mas ele tá sentado. Que aí ele consegue, entendeu? Mas isso é caro pra chuchu. Mas ao mesmo tempo você diminui a degradação do trabalhador. Mas é isso. Mas eu acho que isso você. Vai degradar. Quando você não tem esse exoesqueleto aí, você tem que pegar e fazer o seguinte, meu irmão. Tu vai tirar a cada 1 hora 15 minutos. Sim. Tem que, é isso que eu tô falando, entendeu? Tem que botar uma normatização. E aí fica caro, não fica? Fica caro, porque principalmente se você espreme o suco da laranja com 5 pessoas, como é que o cara vai fazer esse rodízio se não dá, se 100% é apertado? Não, eu me lembro de trabalhar em restaurante, o cara chegar pra mim e falar assim, eu tô saindo do restaurante às 2h30 da manhã e falar pro cara assim, olha só, amanhã eu já deixei tudo pronto, né? Fala assim, e era um restaurante que tinha que fazer muita preparação de espuma, essas coisas. Aí você mesmo tinha espuma de abóbora, espuma de couve. Aí eu pegava e fazia uma preparação com a abóbora, uma preparação com a couve. Lá tinha uma máquina de selar vácuo, eu selava vácuo. Tal, não sei o que, já tá preparado para amanhã. Então amanhã o restaurante vai abrir
pro almoço 2h30, o restaurante abria só depois 2h30, um negócio desse assim. E eu falei, cara, eu vou chegar às 10h30 da manhã. O cara, não, tem que estar aqui 7h30 da manhã. Eu saí no restaurante às 2h30. Aí você fala assim, pô. Aí você fala, pô, mas por quê? Não tem porquê. Essa é que o chefe da cozinha fala pra você. Ah, irmão, minha vida inteira foi assim. Por que você quer ser diferente? Aí você fala assim, pô, cara, mas você não consegue sair daquela lama, daquela coisa de que se foi comigo tem que ser com você. Que é o mesmo pensamento do mimimi, né? Mimimi, né? Pô, para de mimimi, pô. Para de mimimi, pô. Minha época eu trabalhava assim, você agora é cheio de mimimi. E a moleza? Aí tu, porra, mesmo. Nesse mesmo restaurante, o restaurante era um restaurante chique pra caramba. E aí, né, com os ingredientes caríssimos. Meu irmão, era um negócio absurdo. E aí, chegou a hora do almoço dos funcionários. Arroz com feijão. Pô, arroz com feijão, o nego meteu um arroz lá, meu irmão. E botou linguiça calabresa no forno, picada, sabe? Eu falei, meu irmão. O prato mais barato lá custa 500 pratas, 1.000. Aí eu falei, o funcionário que come arroz com feijão. Eu que não sou um cara de ficar pitacando, né? Eu falei, meu irmão, se eu falar, eu provavelmente vou ser demitido. Eu peguei e falei, pô, quanto tempo de almoço? Ela tem 1 hora de almoço, 40 minutos, sabe? Tipo, beleza. Desci a escada, ia lá no Bibi Sucos. Pedia lá uma salada de atum, um negócio e tal, e voltava pra lá. E, pô, comia lá meu açaí, tomava açaí e tal. Aí você era chamado de burguês. Você, com certeza... subchefe do restaurante, na época... Meu irmão, eu tava trabalhando com... Parada é essa, meu irmão. Eu tava trabalhando como chefe de partida. Você está atrapalhando o serviço da equipe. As pessoas estão olhando e estão falando, porra, esse cara não é parte da equipe, porque ele não come com a gente. É isso aí, você é o persona não grata, aquela pessoa que não come o arroz com linguiça. Aí eu falei, cara, olha só. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comida boa pra eu poder passar a comer com vocês. Porque isso aí eu não vou comer não, meu irmão. E aí ficou aquele impasse de tipo comida ruim ou cara. E aí eu me lembro que isso foi um problema. Eu falei, cara, não tem como você trabalhar num restaurante onde você serve era um ancho uruguaio, pô, com batata não sei o que, com rotigo, não sei o que. E pô, eu não posso comer nem um ancho, eu tenho que comer, porra, eu vou ficar na churrasqueira. Que eu era o chefe de partida e eu pegava as coisas na churrasqueira. Tá? Eu viro pra churrasqueira, vejo um bife desse tamanho, boto no prato, cortado e tal, não sei o quê. Aí do outro lado eu viro, aí pego uma espuma de abóbora com um pozinho de não sei o que, com não sei o que lá. E, pô, eu sei que aquilo é gostoso, porque sou eu que faço. Aí eu viro pra churrasqueira de novo pra pegar o outro prato, tinha um filé de pargo. Aí você fala, pô, meu irmão, eu vou comer arroz com linguiça e vou ficar servindo arroz, porra, filé de pargo o dia inteiro, meu irmão. Cara, mas toda a cozinha que eu trabalhei depois que eu fui chefe, toda, primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara, funcionário come minimamente do mesmo cardápio, se não análogo parecido. Eu acho que tem cardápios que ficam difíceis, realmente, se você vai trabalhar em um restaurante que nem... Esse restaurante, ele tinha um cardápio que ele era, posso até falar um pouco, ele era a vovó chique. Mas assim, o restaurante serve pato. Tu não vai dar pato para um funcionário, porque senão tu vai quebrar teu restaurante. Porque não tem como. Mas, pô, vamos servir uma comida minimamente digna, não, mas né, você não precisa servir pato. Eu me lembro que eu fui trabalhar num outro restaurante um pouco antes desse, e eu me lembro que, pra variar, quando a gente dá uma pitacada, a gente se ferra. Eu me lembro de falar assim, pô, cara, a comida de funcionário aqui tá horrível. Sabe o que o cara que era o subchefe eu mandava tu fazer. Óbvio, eu mandaria tu fazer. Faz aí, porra. Tá querendo? Faz aí. Meu irmão, o cara pegou a lista e falou, ó, teu budget é esse, meu irmão, você a partir de hoje, você faz o pedido da comida e você faz a comida. Faz aí, porra, justo. Aí eu me lembro que eu falei, pô, meu irmão, porque não vem eu olhei o budget, olhei quanto é que eu tinha pra gastar. E aí eu R$100. Aí a equipe, 100 pessoas, R$1 por pessoa. Tu fala, pô, meu irmão. R$1 por pessoa. Só tendo assim, galinha dos ovos de ouro. Pô, meu irmão. Mas eu me virei, eu me lembro de na época. E detalhe, a galera gostou. A galera falou, pô, caramba, o almoço ficou legal. Porque eu pegava uns filés malucos lá de tilápia, botava com alcaparra, porque aquelas alcaparras de conserva e tal. E assim,
Eu me lembro de fazer uns picadinhos de carne, fazer estrogonofe, fazer uns negócios diferentes. Tinha um forno combinado lá, eu fazia as fazia batata palha com o resto dos cortes das batatas. Né? Me dava trabalho? Me dava. Mas, pô, assim, e aí, quando eu fui, porque eu saí desse restaurante e fui pra esse outro. E aí, nesse outro, eu fiquei revoltado. Eu falei, cara, não é possível que você não consiga. O dono do restaurante era milionário. Vou virar cozinheiro de funcionário todas as vezes, porque ninguém quer fazer comida de funcionário decente. Não, e o dono do restaurante milionário. Milionário. Ele não era trambiqueiro, não, era milionário mesmo. E aí, eu falei, cara, não aceito. Como é que você vai ter no restaurante? E, de novo, como é que eu vou trabalhar servindo um bife de ancho desse tamanho na hora do meu almoço? Você vai me dar arroz com linguiça? Não. Falei, eu não tô. De forma alguma, eu acho que a gente, por ser cozinheiro, todo mundo aqui dentro, eu não quero nem comer o bife de ancho todo dia. Por que eu não vou comer batata frita todo dia? Eu não vou. Eu quero que, no mínimo, a gente saiba fazer um picadinho com cenoura e batata, arroz, feijão. Sim, não é? Cara. Pô, é o mínimo. Não é possível que você não saiba fazer uma galinha cozida, um cozido. Não é possível, velho. Mas aí eu vou voltar àquela questão do escravagismo. Porque, assim, isso é um pensamento muito comum da era dos escravos. Por quê? Por exemplo, café. Como é que o escravo bebia café? Tava lá fazendo café, né? E o café, ele caía, tal, né? Ficava no chão, assim, caía um pouco para fora, né? Ficavam uns grãos que não eram tão bons. O escravo recolhia aquele grão ali cheio de terra, não sei o quê, e fazia o seu café torrado de péssima qualidade, porque era a única coisa que ele tinha. A garapa, por exemplo, que estava estragada, o escravo pegava, fazia aquela cachaça muito da ruim. E era uma cachaça que o cara ele literalmente roubava, né? Porque não podia. Mas existia essa cultura do né? Do produto, né? Você dá o que sobra, né? Você dá o que sobra. Que aqui não é nem a questão da feijoada, porque a questão da feijoada é mais complexa, né? A feijoada nasceu do resto de carne, não. Um pouco falar, eu nem quero entrar nesse assunto. Mas existe uma cultura do subproduto que é dado para o seu serviçal, né? E eu fico com o melhor. E eu não tô falando de novo. A gente não tá aqui falando de dar filé mignon com folha de ouro para funcionário. A questão é você minimamente... É você se organizar. É você se organizar para que aquela refeição seja uma refeição, como é que se diz? Prazerosa. Aí eu posso até voltar nesse assunto, como, por exemplo, você tem lá o próprio... Como é que é o nome? Como é que ele mantinha? Como é que o Ferran Adrià mantinha aquela legião de estagiários trabalhando para ele de graça? Como é que ele fazia isso? Por quê? Porque ele fazia o quê? A refeição de família. Era o almoço de família. Todo dia, o almoço dos funcionários era super bem cuidado. Tanto é que ele lançou um livro depois com as receitas dos funcionários, é verdade. Do almoço dos funcionários, que era comida de família, um negócio desse assim. É verdade. Tem do almoço. Almoço dos funcionários. Então, ou seja, o cara pegou e falou, meu irmão, como é que eu mantenho essa galera trabalhando pra mim feliz? E sem ganhar. E sem ganhar. Pelo menos, minimamente, vai comer direito. Pô, a comida, eu me lembro. E aí é que tá. No outro que eu trabalhei, que também é no Celeste Canroca, que também tinha os estagiários que não ganhavam. O que o cara fazia? De manhã, cara, você acordava, tinha um café da manhã absurdo. Te falei que era o café da manhã, almoço e janta. Você tomava café da manhã, era um café da manhã com café expresso, você podia ir lá na máquina de expresso, tirar seu próprio... Mas um café, assim, tudo. Com pão, queijo, presunto, aqueles negócios todos que eles comem lá na Espanha, presunto de Parma e o caramba. Meu irmão, era um negócio, assim, absurdo. Almoço de família. A mãe dos irmãos Roca fazia o almoço dos funcionários. Junto, pegava, obviamente, passavam 3... Na hora do almoço, pegava 3 estagiários, botava lá para ajudar ela, e ela botava os moleques para fazer, e a comida era excelente. Excelente. Mas aí, quando eu vim de lá, sem te cortar, quando eu vim de lá, eu falei, cara, pô, não tô falando que é perfeito, não, tô falando que lá tá certo, não, pô, de não pagar o cara. Eu tô falando que o cara entendeu que se você trata bem, minimamente bem, né? Você tira justamente essa ideia de escravidão da parada. E é um pensamento muito Google, né? Muito assim, empresa office. E o cara trabalha, sei lá, o cara não tem horário.
mas o cara não sai da empresa. Olha que coisa louca. Mas Você tem chega piscina pro de cara- bolinha. Você chega pro cara e fala, olha só, quantas horas você vai trabalhar por semana? Ele pergunta, quantas horas eu vou trabalhar? Aí você fala assim pra ele, não tem horário, você pode ver a hora que você quiser. E o cara, ele fica 60 horas no trabalho. Fica. Porque, pô, Fica. E fica de graça. Por quê? não, porque o cara Lá bota tem dentro do tudo. escritório, o cara bota geladeira, bota O cara tem McDonald's, bota garçom, tudo lá dentro. Tem piscina de bolinha, tem PlayStation, o cara tem tudo, meu irmão. E o O cara cara não sabe se- ali, o cara mora ali. Sim, exatamente. É óbvio que a gente está falando de funcionário de escritório versus um cara que trabalha em pé o dia todo. Mas você veja que, se você trata bem minimamente aquela equipe, o cara trabalha mais. Ele trabalha Cara, mais, ele trabalha bem mais. Eu posso te dar outro exemplo que provavelmente você também vai conhecer. Eu tinha um tio que ele trabalhava em plataforma. Pô, tu já viu o trabalho de plataforma? Pô, é a Pô, parada meu irmão, mais degradante do mundo. Pô, peão, meu irmão. Pô, os caras até pagam bem, porque, pô, o cara fica 12 dias lá, embarca, desembarca as histórias lá. Até paga bem. Mas, pô, um trabalho, pô, pesado. O tempo que você fica lá dentro, meu irmão, pô, é puxando ferro, é trabalhando com graxa, é peão. Sabe o que todos eles que trabalhavam em plataforma sempre falaram pra mim? Amigos que eu tive que trabalharam em plataforma, na época do quartel, tinha amigo meu que foi trabalhar em plataforma e tal. Sabe o que todos eles falavam pra mim? Meu irmão, tu já viu a comida da plataforma? Eu falei assim, como assim? Eu me lembro que na época, será? Sabe o que meu tio falava pra mim? Meu irmão, sabe qual é o sorvete que ele serve na plataforma? É Häagen-Dazs. Você tem uma geladeira da Häagen-Dazs, você vai lá e pega quanto você quiser. O almoço, o lugar do almoço, do jantar, é tipo assim, primeiro, que parecia um resort, é all you can eat all day. Porque, tipo assim, como a plataforma trabalha 24 horas, a cozinha da plataforma não para. Com 15 horas de trabalho. Então, se você está almoçando, tem outro cara que está jantando. Se você está tomando café da manhã, tem outro cara que está saindo, está entrando no café da tarde, porque não para. Então, ele falou que é o seguinte, você chega no lugar que é o restaurante, tem picanha na brasa, tem peixe grelhado, tem galeto, aí tem salada, tem não sei o que, aí tem pudim, é assim, muita comida, igual de hotel. O cara tava ferrado ali dentro, mas ele, quando ia pra lá, se sentia bem tratado pela comida, gente. Então, como é que o cara que trabalha na cozinha não tem isso? Cara, é uma dicotomia que só o capitalismo explica, né? O cara trabalha com comida e o cara não come, não sabe e não tem a menor ideia do que tá fazendo, do que tá comendo e só come ali subproduto. Isso deveria ser a prioridade de quem abre um restaurante. Fala assim, meu irmão, olha só, a equipe tem que ter, o cara tem que falar pro cara, meu irmão, o chefe da cozinha tem que chegar pro... Você vai concordar comigo justamente nesse assunto. Quantos restaurantes você pisa e você pergunta assim, queria isso aqui, eu queria esse prato aqui, não, peraí, pô, kiwi. Eu queria esse prato aqui é gostoso? Aí o garçom fala... Não sei. Não tem a menor ideia. Cara, eu acho isso a maior vergonha do mundo, porque, tipo assim, tu tá vendendo, né? Como é que tu não sabe? É aquele pensamento básico, né? De loja, de lojista, né? Que o cara chega e fala, ó, funcionário aqui paga 50% da roupa. Porque é todo mundo usando a roupa dele na rua pra virar a própria vitrine. E desse restaurante já reparou que assim, ó, se você vier jantar aqui, você tem 10% de desconto. Eu vou sair com a minha folga pra ir trabalhar no restaurante, pra comer no restaurante do meu trabalho com 10% de desconto. Você tá entendendo? Tinha que ser de graça, assim, cara. Tinha que ser de graça. O cara não fala nem assim, olha só, nem a primeira vez na vida de falar, olha só, quando você começou a trabalhar aqui, o restaurante abriu, olha só, todo mundo que trabalha aqui tem direito a vir um dia, marca um dia aí com a sua família e traz sua família pra comer aqui. Pra conhecer como é que é. Pra conhecer. E aquele dia você dá cortesia pro cara, óbvio, de repente você cobra ali uma bebida a mais, uma parada, mas a comida, pô, você fala, pô, bro. Entendeu? Então, assim, ou então cria um dia pra você fazer um menu degustação pros familiares, de abertura, pro cara conhecer aquela comida. Porque isso é inacreditável, cara. A pessoa inacreditável. A pessoa trabalha no restaurante, nunca comeu o prato. Nunca comeu. Não sabe. O máximo que ele fala às vezes é, clientes gostam. Os clientes gostam. Esse aí sai pra caramba. Esse aí sai. Mas o cara propriamente dito, ele nem... Mas é isso, eu tô te falando. Não tem o chefe da cozinha, deve ser o primeiro a falar pro dono do restaurante quando vai abrir o restaurante, falar assim, olha só, ó, primeira coisa, a gente tem que fazer um dia de degustação pros funcionários, a gente tem que pensar no que vai ser o rancho dos
dos funcionários, o que vai ser o almoço dos funcionários, porque, pô, isso aí tá no teu custo. Aí o cara não bota o almoço dos funcionários no custo, que ele fala assim, o que sobrar a gente faz pro funcionário. Aí quando começa a sair dinheiro do custo, aí, meu irmão, como é que assim? Aí você, não, peraí, porque, pô, tem que comer, né? O funcionário tem que comer. Não, dá a sobra. Pô, mas a sobra não dá pra... A sobra é sobra, também tem isso, né? Quer dizer, a sobra não é resto, mas você entendeu. A sobra às vezes não dá também. Não, óbvio, pô. O cara acha que com a para do filé mignon ele vai fazer o picadinho do dia seguinte. Comida para 20 funcionários. Comida para 20 funcionários, Só se você limpa 100 quilos de filé mignon por dia. E aí, se você limpa 100 quilos de filé mignon por dia, você vai ter não sei quantos que a sua equipe não é de 10. Claro, sabe? É de muito mais. Entendeu? E você vai ficar muito mais atento no teu gasto de apara, de tudo. Sim. Então, assim, o cara fala, não, eu faço frango, pô. Faço frango. Você dá o quê? O pé do frango? Assim. Então, tem coisas que eu tô te falando. E aí, vem um ponto pra mim que a gente... Eu vou voltar lá, que a gente vai e volta. Que é o seguinte, quem come no restaurante não tá preocupado se aquele cara que tá servindo a ele, se aquele cara que cozinhou pra ele tá feliz. E feliz que eu digo não é ser o bozo, entendeu? É saber se esse cara tá tendo uma vida minimamente, entendeu? Porra, tá boa. Minimamente vivendo, né? Não sobrevivendo. É horrível você entrar num restaurante, pra mim, na minha concepção de quem trabalha em restaurante, e saber que o cara que tá na cozinha, meu irmão, pô, o cara não tem folga, o cara trabalha num ambiente degradante, que o cara, pô, entendeu? Que o cara não se alimenta direito. Porque, bem ou mal, você está também usufruindo dessa problemática, né, pseudo-escravagista. Se você senta num restaurante e todo mundo da equipe lá é mal paga, mal remunerada, todo mundo ali é ferrado e tem um trabalho extremamente escravo, você está compactuando com isso quando você está comendo. Claro. McDonald's da vida. Você está compactuando com um funcionário lá que tá... mas todo mundo tem que trabalhar. Ok, mas você está compactuando, você está fazendo a roda girar. Claro. Quantas vezes eu e você, a gente foi... Da última vez que eu te vi, a gente foi um monte de restaurante para testar, para provar e tal. Cara, eu nunca saí de um restaurante aí, desses aí que a gente foi provar, desses que provavelmente... que a conta deu menos de 500, 600 reais. Sim. Nunca. Entendeu? Então, assim, você vai no restaurante que a tua conta para 2 pessoas vai dar 500 reais, 600 reais. Pô, esse cara não tá ganhando dinheiro, bro. O cara que fez a minha comida. Esse cara não tá se alimentando bem. Entendeu? É complicadíssimo isso. Eu acho isso, assim, de uma falta de sensibilidade quem tá comendo. Porque, supostamente, quem paga 600 reais na comida tem uma sensibilidade maior do que o cara que tá ali no dia a dia e tá pagando um prato de 20 pratas só para ele sobreviver também. Então, se você vai no de 20 pratos, tá todo mundo brigando pra sobreviver, né? Não é? Você vai ali naqueles como é que é? Esquimó da vida ali no centro, Esquimó entendeu? Fechou, tá? Esquimó tá fechado. Mas dizem que vai reabrir de novo. Então, mas vai reabrir é um exemplo clássico. O Esquimó é um exemplo clássico. Você senta no Esquimó. Eu me lembro que eu sentava no Esquimó na época que o prato ainda era 10 reais. Entendeu? E aí eu não tô... Realmente, não é que eu não esteja preocupado. Você não tem a sensibilidade de olhar pro cara que tá ali no balcão te servindo e saber se aquele cara tá ganhando bem ou não tá, porque você tá na guerra igual a ele. Entendeu? Você parou num lugar para comer 10 reais, que muitas das vezes é a sua única refeição do dia. Sim. Entendeu? E aí o cara bota uma colher de arroz, uma colher de feijão, um bife gigante em cima, purê de batata. Por quê? Porque, pô, meu irmão. Então, é esse tipo de coisa que acontece na cozinha, que reflete no 6x1, não sei, que eu falo, cara, é muito triste ver que existem pessoas que trabalham muito, que são muito mal remuneradas e muito maltratadas, entendeu? Óbvio que a gente está falando da cozinha, mas assim como a cozinha tem outros, mas a cozinha, como é o nosso ambiente, como a gente viu muito nele, né? Eu olho para a cozinha e falo, cara, que tristeza, entendeu? É uma tristeza enorme. E eu acho que essa escala 6 de trabalhos, não só da escala 6, mas essa internalização da normalidade de que o trabalho de quem trabalha 6x1 deve trabalhar 6x1, isso meu irmão, isso é desumano demais. Né? Isso é desumano demais, porque o cara, até mesmo o cara que tá lá na 4x3, né, da vida, mas assim, o cara não tem essa humanização. A pessoa acha mesmo de que o cara que tá na 6x1, ele tem que trabalhar na 6x1, porque é o que ele escolheu trabalhar.
Isso é como se ele pudesse escolher. Como se ele pudesse escolher trabalhar ali, né? Cara, Sim, pô, complicado demais. eu acho assim, essa coisa eu acho que a gente sempre conversa sobre isso, é uma dificuldade enorme do ser humano se entender como igual, né? Como de falar, pô, cara, eu não queria trabalhar. Eu não entendo, porque eu sempre falo, é muito fácil você falar que você. Eu gosto muito daquela frase, né? Eu sou workaholic, né? Workaholic porra. Workaholic é o cara que é rico, pô. Aí realmente, se eu realmente for trabalhar num ambiente de escritório, onde realmente eu sei que eu no final daquele, mesmo que eu trabalhe, mas eu trabalho 10 horas, sei lá o que for. Pô, mas no final do ano você vai para a França, você vai para os Alpes, você vai não sei para onde, você vai para, sei lá, Fernando de Noronha. Você vai literalmente gozar do teu... você vai usar aquilo. Pô, quando você chega em casa, teu filho comeu bem, tua mulher, entendeu? Tudo tá alinhado com aquilo ali. Você tem um esforço, mas que tem uma recompensa. Esse cara que tá lá na cozinha, ele trabalha, 10 horas, 12 horas, vezes, ele chega em casa, não tem comida boa na casa dele, ele não tem um transporte de qualidade, ele mora longe, ele mora num lugar que não é bom. Então, assim, você vai dizer para mim que o cara que trabalha na cozinha do restaurante mora ali em Ipanema, no restaurante onde ele trabalha? Só se for no Sobradinho para ele descer já direto pro trabalho. Entendeu? Não mora. Então, isso é o tipo de coisa que eu falo que é uma questão de você olhar para aquilo ali e achar que realmente que você tem você é um iluminado qualquer e você merece viver daquilo ali e outras pessoas não merecem nem viver bem. Porque aquela velha história, eu tô pouco me lixando se você vai ter 10 Ferraris ou 2, seja o que for. Contanto que eu pegue o metrô na porta de casa. Se eu pegar o metrô na porta da minha casa, chegar onde eu tenho que chegar em 20 minutos, 30 minutos, num conforto de um metrô, com ar-condicionado, sair na estação, se eu tenho que ficar 3, 4 horas para chegar em casa e voltar, eu tô um pouco me lixando quantas Ferraris você tem. Talvez eu nem queira ter uma Ferrari. Entendeu? Eu nem tenho o sonho de ter. Então, assim, o que eu acho que a maioria, tenho certeza, que a maioria dos trabalhadores que vão e voltam todos os dias, nessas condições lotadas, esse cara não está pensando em comprar Ferrari. Esse cara não está juntando dinheiro para falar, meu sonho é ter uma Ferrari. Entendeu? O teu sonho é ter uma Ferrari porque a tua visão, né, como disse o outro lá, a tua cosmovisão te permite vislumbrar um dia comprar uma Ferrari. Esse cara que está trabalhando dentro da cozinha, com 50 graus, meu irmão, esse cara não está pensando na Ferrari. Esse cara não está pensando. Esse cara está pensando em, de repente, conseguir de alguma forma comprar um sobradinho para ele não ter que pagar mais aluguel. Por aí. É o nosso 6x1. E a gente, eu preciso encerrar. Mas é isso aí. Eu acho que, para tocar um resumo aqui, eu acho que essa escala 6x1 a gente tem muito ainda a discutir. E, de certa forma, o trabalho em cozinha já instituiu-se que é degradante e você vai trabalhar num trabalho que tem que ser degradante. Você escolheu trabalhar num lugar degradante, tem que ser degradante. E a gente tem que discutir realmente isso. E eu acho que, principalmente, a sociedade, principalmente quem gosta de gastronomia. Tem uma gente que fala assim, adoro gastronomia, adoro comer, adoro passear e comer. Então você deveria refletir um pouco mais sobre as pessoas que estão vivendo na cadeia de produção desse lifestyle, né? Sim, eu sempre toquei nesse assunto. Eu vou encerrar com um assunto meio polêmico. Outro dia, tem duas coisas sobre o mesmo assunto. Outro dia a galera tava discutindo sobre margarina ser vegana. Aí eu falei assim, porque uma pessoa falou assim, não, porque tem margarina que não tem traços de leite, tem margarina que tem. Então a margarina que não tem é vegana. Aí eu falei assim, cara, olha só, o vegano não é só uma consciência ter produto de origem animal ou não, tá? Porque senão você está sendo o análogo, a antítese do carnívoro. A consciência do vegano é uma consciência política. Ela vai muito além do colocar leite ou não na comida. Assim como eu falo, cara que é vegano, vai em restaurante vegano e nunca parou para pensar que geralmente os trabalhadores desse restaurante vegano são escravizados,
ou são sub-escravizados, o cara também não é vegano, porque ele não tem uma consciência da cadeia de produção daquilo ali. E é isso aí, a gente tem que ter essa consciência da cadeia de produção, porque, meu irmão, a gente vive nela, não adianta. Tem que ter essa consciência. Eu espero realmente. Eu não vejo. Cara, isso é uma pauta que eu não vejo em nenhuma dessas pessoas que falam de gastronomia. Nenhuma. Elas falam sobre realmente a sustentabilidade da batata, do arroz. Como é que, por que essa carne está chegando no seu prato? Por que esse peixe é de cativeiro, não é de cativeiro, tem hormônio, não tem hormônio? Tudo. Menos se o cara que está trabalhando na cozinha do chefe favorito dela está ganhando o suficiente para estar ali. Ela já questionou o chefe favorito dela. Se o cara que trabalha na cozinha dele ganha o suficiente, folga o suficiente, ou tem o suficiente para estar trabalhando dentro daquela cozinha em termos de salubridade? Duvido, né? É isso aí. Isso aí, vamos. Então, próxima vez que você for no restaurante, tenham consciência de classe. Consciência de classe. E não é questão de caixinha não, tá? É cobre do gerente. Irmão, trabalhador, todo mundo aqui trabalhando igual um maluco, entendeu? Eu não vou pisar mais aqui não, porque tu tá usando... Olha a cozinha, vê será que a galera que tá trabalhando na cozinha, como é que tá aquilo lá? Pô, não é difícil você perceber algumas coisas que não batem, né? É que nem eu tô falando. E aí, a gente tenta encerrar, como é que o Antiquários funcionou durante tantos anos? Isso aí é famoso, milionário ali. E o cara que tava na cozinha, meu irmão, se ferrando. Pô, ganhava R$800, R$1.000 lá. Quem sentava ali era... Eu falo os nomes, como é? Que os caras outro dia botaram aí. Quem tinha um prato do Roberto Carlos, tem o prato do William Bonner, tem o prato da Ana Maria Braga. Agora, Ana Maria Braga, William Bonner ou o Roberto Carlos alguma vez falou assim, meu irmão, quanto é que esses caras ganham embaixo? Pra fechar, uma vez fizeram seleção pro Antiquário. Eu tava em 1998, eu tinha acabado de sair do curso de cozinha. Eu sei que falaram, vai lá que abriram vaga pra ajudante de cozinha. E aí eu fui. Meu irmão, eu fui num pé e voltei no outro, porque o salário... Eu sei lá, eu não lembro quanto é que era, mas era 300, 400 reais. E era 100, 200 reais a menos do que o salário, sabe? Tudo bem que a gente tá falando de 97, que é 97, 98, que é muito, mas muito diferente. Não, e para chegar o Roberto Carlos às 3 da manhã lá e falar, não, vou jantar aqui até às 5. E você tem que ficar lá na cozinha. É isso aí. É isso aí. Vamos terminar. E então, eu vou falar uma coisa que a gente nunca falou, a gente tem que falar. Então, se você ficou até o final, curta, compartilha, entendeu? Porque compartilha, dê o like. Dê seu like, manda para aquele teu amigo que acha que escala 6x1 é coisa de maluco. É isso aí. Quer dizer, ou então pro seu amigo que fica no trânsito para ele poder escutar um pouco. É isso aí. Valeu. Um abraço.